A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Eric. Você sabia que o anticristo, ele aparece mais vezes no Antigo Testamento do que no Novo Testamento? Eu andei pesquisando nos livros dos profetas, do Antigo Testamento, e pude encontrar muitas coisas concernente ao tempo do fim, concernente à vinda do Senhor, concernente à ira de Deus, o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo, E muitas pessoas pensam que as coisas do Novo Testamento, elas foram tiradas do nada, entende? Muitas pessoas pensam que foi tipo as pessoas, os apóstolos, as pessoas ali que escreviam, como também ali o apóstolo João, eles pensam que o livro do Apocalipse foi diretamente de Cristo somente para João, entende? O que Jesus deu a João não deu a mais ninguém. E é pelo contrário, porque muitas expressões do livro do Apocalipse já aparecem nos profetas, entende? Já apareciam nos profetas do Antigo Testamento as mesmas expressões, tratando das mesmas coisas, Se nós formos ver o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, de 10 a 11, e o verso 19 e o verso 21, usa a mesma expressão do livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de 15 a 17, e o livro do profeta Osés, capítulo 10, versículo 8, dizendo respeito às pessoas que irão, naquele dia, se esconder nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra para fugir da presença espantosa do Senhor. Quando nós vemos Jeremias 51, de 7 a 8, Isaías 13, Isaías 21, Isaías 26, Isaías 34, a gente vê a respeito da queda de Babilônia. Quando nós vemos Isaías 52, 11, usa até a expressão, sai dela, povo meu, quando nós vemos o livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo de número 8, e Osés, capítulo de número 13, usa a mesma expressão que o apóstolo Paulo ele usou em 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 56, que diz respeito, louvado seja Deus, que diz respeito que o Senhor, ele irá aniquilar a morte para sempre. No livro do profeta Osés chega a usar também a mesma expressão, Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão, Quando nós vemos também, em Isaías 25, versículo 8 e Apocalipse 17, Apocalipse 7, versículo 17 e Apocalipse 21, 4, nós vemos a mesma expressão, o Senhor Jeová irá enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O que aparece no profeta Isaías, aparece em Apocalipse. Então nós vemos que muitas coisas que está no Novo Testamento foi tirada do Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós vamos para a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 15, Paulo usa a expressão, digo, pois isto pela palavra do Senhor, ou seja, Paulo já usava a palavra de Deus, ele ensinava usando as escrituras, louvado seja o nome do Senhor. E para não se deter muito, eu vou aqui estar passando aqui alguns nomes, do anticristo nos profetas, No livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo 4, Ezequiel 21, versículo 25, Abacuque 13, ele é chamado de ímpio, Você lembra que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8, a palavra de Deus fala aqui, olha a expressão que aparece aqui, diz assim, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, aí essa expressão aparece em Isaías capítulo 11, versículo de número 4, né, que diz que o Senhor irá ferir a terra com a espada da sua boca e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio, né? Aqui nesses textos, o anticristo ele é chamado de ímpio. Quando nós vamos para Isaías capítulo 9, versículo 4, ele é chamado de opressor. Ezequiel 21, 2, de pérfido. Ezequiel 21, 2, Jeremias 4, 6 e 7, Jeremias 6, 26, Jeremias 48, 8, Jeremias 51, 25 e Naum, capítulo 2, versículo 1, ele é chamado de destruidor. Em Isaías 28, 2, ele é chamado de homem valente e poderoso, né? Em Isaías 29, 20 e Isaías 49, 25, ele é chamado de tirano. Em Isaías 32, 5, ele é chamado de louco que fala loucamente. Em Isaías 33, 1, de despojador. Em Isaías 51, 13, de angustiador. Em Jeremias 50, 31, de soberbo. Em Ezequiel 5, 17, usa a expressão bestas maligna, né? No plural, mais de uma besta, como nós vemos em Apocalipse 13, duas bestas que se levantam, uma que se levanta do mar, outra que se levanta da terra. Em Ezequiel 34, 25, aparece a expressão besta ruim, né? Em Ezequiel 21, 11, ele é chamado de matador. Em Ezequiel 21, 25, ele é chamado de profano. Ezequiel 21, 25 e Daniel, capítulo 9, versículo 29, ele é chamado de príncipe, né? Em Ezequiel 28, 1 e 2, né? Ele é chamado de homem que se assentará na cadeira de Deus e que a si mesmo, né, irá se apresentar como Deus, irá se ostentar como Deus. Isso te lembra alguma coisa? A mesma expressão que o apóstolo Paulo ele usa em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, né? E então será revelado o iníquo, né? O qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? A mesma expressão, tu vê que Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele usa até o profeta Ezequiel, né? Também usa o profeta Daniel, usa vários profetas, só nas cartas aos Tessalonicenses, Paulo usa diversos profetas, até o profeta Oséias, nós vamos ver isso um pouquinho mais para baixo. Em Ezequiel 36, 2, Oséias 8, 3, Oséias 9, 8, Amós 3, 11, Sonfonias 3, 15, ele é chamado de inimigo. Quando nós vemos aqui em Oséias 8, 3, eu vou estar lendo aqui para a gente entender melhor. Quando nós vemos aqui em Oséias, capítulo 8, versículo de número 1, Oséias, capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa de Deus. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Aqui aparece o termo adiquia, né? Falsa justiça, que também refere-se à anomia, né? Quebra dos mandamentos e da lei de Deus, né? Aí diz o verso 2 assim: a mim clamarão, meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Ou seja, Israel rejeita o bem e agora o inimigo
irá persegui-lo, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui ele aparece como inimigo. Aí aqui no capítulo 9, no versículo de número 8, aparece a expressão um inimigo na casa de Deus. Lembra lá o que Paulo fala, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus? A mesma expressão que o profeta Daniel usa, né? Que ele vai entrar no templo, né? A mesma expressão que Jesus ele usa em Mateus, mesma coisa, né, que Jesus usa em Mateus capítulo de número 24, versículo 15. E quando, pois, virde que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lhe entenda, né? Ou seja, o anticristo, o inimigo, ele irá entrar dentro do templo de Deus. Ele vai vir como águia contra a casa do Senhor, como está escrito. E depois ele vai entrar na casa de Deus. E a Bíblia diz, põe a trombeta na tua boca, né? Prega a palavra enquanto há tempo, né? Aqui em Daniel 7, 8, 8, de 9 a 11, aparece ali a expressão chifre pequeno, ponta pequena, né? Entre outros nomes, né, que aparece no livro do profeta Daniel. Nós poderíamos ver até a representação do anticristo, né, nos pés das estátuas de Nabucodonosor. Aliás, toda a estátua, né, é uma representação, né, do anticristo, né? Em Naum, capítulo 1, versículo 11, ele é chamado de conselheiro de Belial. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 16, ele é chamado de pastor inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos, né, que o Antigo Testamento fala muito mais, né, dá muito mais detalhe a respeito do anticristo, né, do que o próprio Novo Testamento.